Em nome de Jesus, aquele que acalma nosso coração e a nossa vida. Amém. Por gentileza, podem sentar-se. A palavra de Deus para este final de semana, presente no Evangelho de Mateus 8, 23 a 27, é uma bênção, uma graça para os nossos ouvidos. Quando nós exemplificamos este texto para as pessoas, nós damos um título para ele. Jesus acalma uma tempestade. Neste pequeno relato de Mateus, ele nos informa que tipo de tempestade aterrorizava a vida dos discípulos. Mateus também diz de que forma Jesus acalma a tempestade. Jesus fala duramente com o vento e com as ondas, e tudo fica calmo. Convido os irmãos para olharem essa história um pouco antes. No versículo 18 deste mesmo capítulo, Jesus ordena a saída de um lugar para o outro, através do mar. O versículo 18 diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. A ordem para entrar naquele barco veio do próprio Jesus. Ou seja, ele sabia exatamente dos perigos que esperavam os seus amigos, discípulos e seguidores. Agora imaginem a ação daqueles homens quando receberam essa ordem de Jesus. Com toda certeza, havia no meio daqueles homens marujos e marinheiros experientes. Sabiam e conheciam as tormentas daquele pequeno mar. Quando receberam a ordem de Jesus, imediatamente cada um tomou o seu posto e colocaram o barco em movimento. As cordas, as velas e o leme, tudo estava nas mãos dos discípulos. Estavam com o controle da situação e já estavam prontos para a viagem. Os discípulos tinham o controle da situação, assim como nós temos o controle dos nossos carros, até surgir um acidente. Mas naquele dia os ventos sopraram de um modo diferente. Aquela tempestade deve ter sido algo aterrorizante. O medo tomou conta daqueles homens. Homens que viram Jesus curar muitas pessoas. Homens que ouviram da boca do próprio Jesus um sermão inteiro sobre profecia, como orar, como amar ao próximo. Homens que viram Jesus curar um miserável leproso apenas com um toque. Agora estavam apavorados com o poder das ondas e dos ventos, vindo na direção deles. A fúria do vento quebrou, discepou, humilhou, tornou em trapos e migalhas a autoconfiança daqueles experientes marinheiros. Frustrados e incapazes de resolver a situação, o medo invadiu o coração de todos. O perigo estava diante deles. E para piorar, o medo da morte tomou conta do coração
e da alma. Imaginem a situação daqueles homens. Sabiam de todas as rotas do vento, sabiam das melhores rotas marítimas. Poderiam ter dito para Jesus: agora não é a melhor hora para a viagem. Mas desta vez foram surpreendidos. Além de serem surpreendidos pelo poder da natureza em fúria, foram surpreendidos pela realidade da morte, do pavor, do perigo e do caos. Estavam diante deles a realidade da morte. Sabiam que iam morrer. Vocês já imaginaram a vida de alguém que sabe que vai morrer? Já viveram, ou testemunharam, ou presenciaram essa cena? Imaginem os discípulos com medo dos horrores de um mar em fúria. Vamos mais perto. Imaginem em nossos hospitais os pacientes terminais. Pensem nas ruas, o medo de ser assaltado e morto, o medo de deixar o filho sair de casa sem saber se ele vai voltar ou não, o medo de doenças, o medo de uma síndrome. Pensem por um instante na Cracolândia, em São Paulo. Pessoas definhadas, morrendo fisicamente e espiritualmente, aos poucos, lentamente. Imaginem tantas tempestades perigosas que rondam a pobre vida do ser humano. O trânsito no Brasil mata mais do que qualquer tempestade no mar. As tempestades diárias da sua vida e da minha vida são muitas. Responsabilidades, compromissos, correria, sufoco, cansaço físico e emocional. Cada ser humano, ao sair e entrar em casa, está exposto às suas tempestades pessoais. Minha tempestade, minha família, minha casa, tudo individual, próprio e desafiador. Com toda a substância que uma dificuldade tem. Meus filhos e a minha casa. Olhem bem, meus irmãos, que grito de desespero foi produzido no coração daqueles homens. Que gemido de horror saiu do peito daqueles experientes marujos. Socorro! Nós vamos morrer. Percebam que se Jesus não estivesse com os discípulos, para quem pediriam socorro? Seus gritos e gemidos não seriam maiores do que o barulho das ondas e do mar e do vento em fúria batendo no seu pequeno barco. Este texto, além de revelar aquilo que Jesus faz, ele apresenta o que Jesus é: um parceiro, um companheiro e o Salvador do ser humano. As pessoas no mundo são muito criticadas porque só procuram Deus nos momentos de perigo e sofrimento. Mas muitos se esquecem que foi o próprio Deus que mandou que assim fosse feito. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Que bom que aqueles homens puderam gritar com todo o direito por socorro. Que coisa maravilhosa foi a presença de Jesus bem na hora do perigo.
Que coisa boa e real é a presença de Jesus na nossa vida, no nosso culto, no comer e beber e no viver. A presença de Jesus é constante, independente de perigos ou alegrias. Deus não se afasta de vocês nem por 1/1000 de segundo, nem pela menor fração de tempo que vocês possam imaginar. Nós não precisamos fazer algo piedoso, bonito, belo, honroso, para ter a presença amorosa e consoladora de Jesus. Não precisamos nos humilhar externamente, aparecer com a nossa fé, para ter a certeza da calma que Jesus dá para cada um de nós, da calma e alento que Ele dá para o nosso coração e o nosso viver. Os discípulos são muito criticados por sua pequena fé. Jesus não critica os discípulos por isso. Jesus não exige dos seus discípulos uma fé inabalável, capaz de acalmar o mar e o vento. Ele sabe e reconhece a humanidade dos seus amigos. Ele sabe e reconhece a nossa humanidade. Quantidade de fé não está em jogo nessa história. Não existe barganha com Deus. Quantidade de fé não interessa para Jesus. O que Ele quer, deseja e faz é transformar a tormenta individual e pessoal de todos nós, daqueles pobres discípulos, em calmaria. Acalmar os batimentos cardíacos de uma tempestade que foi gerada dentro do peito, cheia de pavor e medo. Meus queridos, o poder de Jesus não é medido pelo tamanho da nossa fé. O poder, o amor, o perdão, a graça, a misericórdia divina não são dependentes da fé humana. Toda a disposição de Jesus em amar cada um de vocês, ela é medida pelo amor sem limites que Deus tem por nós e por todas as pessoas do mundo. O mesmo amor que levou Jesus a salvar aqueles homens do perigo e sofrimento, apavorados em alto mar, o levará a socorrer e cuidar de você. Seja qual for o tamanho do seu sofrimento, da sua dor e da sua angústia. Jesus está sempre perto para ouvir a sua voz, o seu choro, o seu lamento. A igreja e a nossa vida, tudo isso é jogado em tempestades. Mas deixo para vocês uma certeza muito consoladora e amorosa. Jesus acalma o seu coração. Você pode dizer com toda a certeza, gravem esta frase: apesar das dificuldades, Jesus acalma meu coração e a minha vida. Os discípulos foram apresentados a um Deus de amor no momento de fragilidade, no momento em que as coisas não estavam dando certo. Jesus amorosamente acolheu a infantilidade daqueles homens. Suas orações, suas súplicas são um tipo de salva-nos, nós vamos morrer. Deus deu para você o
pleno direito, cheio de chamar, de clamar, de pedir por socorro quando a tempestade invadir a sua casa, sua família, seu trabalho e a sua vida. Seus gemidos são ouvidos. Mesmo quando a vergonha, o medo, a depressão e a frustração estão presentes nos seus sentimentos mais nobres, Deus escuta a sua vergonha de falar com Ele em amor. Ele acolhe o nosso sofrimento em amor. Mesmo quando você não encontra palavras, mesmo quando suas forças se esgotam, Deus ouve os seus gemidos e lamentações. Apesar das tempestades, Deus está disposto a salvar, consolar, amar e até mesmo fazer você dormir com a consciência tranquila, repousada no seu travesseiro, do lado do seu parceiro, sozinho, como adolescente, como filho, como pai, como mãe. Meus amigos, nesta minha última fala, nesta etapa da minha vida, deixo com vocês a certeza de que Deus sempre renova a sua presença, especialmente nos momentos de perigo e dor. Vocês podem clamar e pedir, pois Ele está disposto a ouvi-los em todos os momentos. Todos nós somos muito bons naquilo que fazemos. Temos potencial, podemos fazer e fazemos bem feito. Mas às vezes as tempestades invadem o nosso trabalho e a nossa vida, assim como invadiu daqueles discípulos que estavam com Jesus. Mas tenham certeza do amor consolador de um Deus que está conosco, apesar do tormento. A situação daqueles homens saiu do medo, do pavor, para a admiração. Quem é este? Eles conheciam o mar e nunca tinham visto uma tempestade como aquela. E imediatamente uma calmaria perfeita apareceu diante dos olhos deles. A ação e a presença de Jesus trouxe calma para aqueles homens, para que permanecesse no coração deles um Jesus em quem podiam contar na hora do perigo. Um Jesus que ali encontrariam um abrigo, refúgio, segurança e salvação. O mesmo Jesus que foi apresentado para os discípulos é apresentado para cada um de vocês. Portanto, meus amigos, Jesus sabe das nossas tempestades particulares e renova a certeza de que Ele está pronto para consolar e acalmar em todos os momentos. Quando nossas forças se acabarem, Ele estará disposto para ouvir nossos gritos. Pois o Senhor Deus senta-se sobre as inundações e é mais poderoso do que nossos dias tempestuosos, ou o ruído de nossas dúvidas e medos. Jesus é poderoso para trazer calma, perdão e consolar o seu coração e a sua vida. Amém.